Bom dia! Bom dia! Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria estar conversando com você nesta manhã de terça-feira, véspera do nosso jejum especial de amanhã. Já se prepara, amanhã, entre as 6 e ao meio-dia, estaremos todos juntos jejuando, amados. Buscando ter uma vida de oração mais intensa, buscando ter uma vida espiritual mais saudável. Então eu convido você a se preparar para esse momento. Vai ser um momento desafiador, porque muitos de nós estaremos na dinâmica do trabalho, mas ainda assim, nós precisamos colocar Deus de forma real no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, você está convidado amanhã. Vamos lá hoje, capítulo 13 de livro de 1 Samuel. Um capítulo muito interessante, onde Saul faz uma investida contra os filisteus. E nessa investida, o povo que está com Saul, os soldados que estão com ele, são em quantidade bem menor do que a quantidade que estavam com os filisteus. E por essa situação, Saul acaba ficando em um local onde ele envia mensageiros para que Samuel vá até o encontro dele e que ali Samuel possa de alguma forma oferecer um sacrifício ao Senhor, pedindo assim a bênção de Deus sobre aquela batalha que, pela perspectiva, do poderio militar, pela perspectiva do número, Israel estava em grande desvantagem e eles precisavam do favor de Deus para serem vitoriosos. Acontece que Samuel demorou mais do que o que ele havia combinado com Saul. Eles tinham combinado um dia e Samuel não veio. O povo começou a se desanimar, alguns começaram a sair do exército, começaram a desertar, e isso encheu o coração de Saul de temor. Encheu o coração dele de temor a ponto dele colocar em risco o seu reinado, a sua dinastia. E Saul então toma a frente e, para animar o povo, oferece ali um holocausto ao Senhor. Esse holocausto não era qualquer holocausto, meus amados, porque era algo específico que somente o profeta ou o sumo sacerdote poderia exercer. E nesse caso, Samuel era o homem que ofereceria esse sacrifício. Intrigante é que quando Saul termina de oferecer o holocausto, Samuel vai chegando. E Samuel consegue de longe olhar a fumaça, consegue ver de longe que o povo estava reunido. E quando Saul vai saudar Samuel no meio do caminho, Samuel já o fulmina com uma pergunta: o que foi que você fez? E ele então se explica dizendo que eu vi que você estava demorando. E então eu decidi oferecer, para que o povo não se esmorecesse e me deixasse aqui sozinho nesse campo de batalha. Nesse momento, então, está escrito aí o que eu separei, o verso 12, 13 e 14. Amigos, olha que coisa interessante. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera do ser humano? Algumas vezes você e eu podemos pensar que Deus está atrasado. Diante das lutas, diante das provações que você e eu enfrentamos, diante do silêncio que em algumas vezes Deus se reveste. Silêncio absoluto. Momentos em que você passa dias, semanas, meses, anos em oração, em busca de um favor, em busca de uma bênção, e Deus simplesmente se mantém em absoluto silêncio. Em momentos como esse, podemos considerar que Deus está atrasado.
Se ele tivesse feito isso, eu não teria adoecido. Se Deus tivesse feito aquilo, meu pai não teria morrido. Meu irmão não teria entrado no mundo das drogas. Minha esposa não teria saído de casa. Minha família não teria sido desfeita. Saul também achou que Deus estava atrasado, porque Samuel não apareceu no momento combinado. E isso leva então Saul a tomar a iniciativa de fazer algo que era extremamente proibido para ele. Queridos amigos, tem um texto de uma escritora chamada Ellen White que diz assim: o relógio de Deus não conhece adiantamento e nem tardança. O relógio de Deus não conhece adiantamento e nem tardança. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus sempre está na hora certa. É verdade que, ao dizer isso, você e eu nos colocamos em uma situação de total incompreensão diante daquilo que acontece conosco. Porque muitas vezes gostaríamos realmente de que as coisas fossem resolvidas à nossa maneira, e não somente à nossa maneira, mas ao nosso tempo. Saul também gostaria que fosse dessa forma. Saul gostaria que Samuel tivesse chegado no momento certo. Assim, o holocausto seria oferecido por ele e eles partiriam para a batalha e ganhariam. Percebe a diferença, algumas das diferenças entre Saul e Gideão, que nós lemos há pouco tempo atrás no livro de Juízes? Gideão, ele desce para a batalha com alguns milhares, e Deus começa a fazer um peneiramento ali no exército israelita até ficar 300 homens. 300 homens. E eu me recordo muito bem que naquele dia o texto que nós lemos dizia exatamente: para que você não se glorie na vitória como sendo vinda de você. 300 homens e ele ganha uma batalha. Agora Saul está com mais de 600 homens e ele ainda assim teme. A diferença não está no número, a diferença está no coração do rei, assim como estava no coração de Gideão. Queridos amigos, Deus pede de mim e de você uma obediência irrestrita às ordens dele. Ainda que aparentemente ele possa estar atrasado, não se precipite. Não se precipite no seu próprio entendimento. Não se precipite no seu agir. O tempo de Deus é um tempo diferente do meu e do seu, mas isso não quer dizer que ele esteja indiferente ao que acontece conosco. Talvez seja exatamente uma das formas que Deus encontra de testar a minha fé e a sua fé, de testar a minha confiança e a sua confiança, o quanto de fato nós dependemos dele ou não. Porque é muito fácil você e eu dizermos que dependemos de Deus antes de surgirem os momentos que de fato desafiam a nossa confiança. Aqui, Saul se precipitou. E essa precipitação dele teve uma consequência muito rápida. Samuel diz: você procedeu loucamente e não guardou o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Saul estava com uma boa intenção? Sim, estava. Ele queria animar o povo, ele queria que o povo ficasse motivado para a batalha, e ele estava fazendo uma ação espiritual. Mas veja só, ele não é condenado ou ele não é reprovado por ele ter feito uma boa ação. Ele é reprovado pela desobediência. Percebe? Horácio! Só um minutinho, amigos. Deixa eu só terminar de gravar esse áudio aqui, tá bom? Ele não somente é reprovado pelo que ele fez, mas pela atitude que estava guardada no coração dele. Percebe, amigos? Obediência
A obediência, ela é irrestrita, ainda que você e eu tenhamos boas intenções. Boas intenções. Por isso eu quero convidar você a nesta manhã de terça-feira reavaliar de forma sincera, profunda, o quanto você confia, o quanto você depende de Deus. Porque Saul perdeu o reino dele. Seu filho não seria mais o rei. O verso 14 diz que o Senhor já está buscando para si um homem segundo o seu coração, um homem que seja obediente. Que você hoje comece a ser obediente. E se já é, que caminhe para a obediência irrestrita. Um grande abraço. E nós nos falamos amanhã na sala 57. E amanhã nós temos o nosso jejum. Fiquem com Deus. Abre a mão. Recebe a bênção.